Por que precisamos de Jesus? Tenho essa pergunta para você hoje. Ei, você que está me assistindo, por que você precisa de Jesus? Já fez essa pergunta antes? Por que você precisa de Jesus? Veja só, esta é uma pergunta que anda meio esquecida, embora ela continue sendo importante para a vida de cada ser humano que vive sobre a terra. Mas muitas pessoas dizem, afinal, por que eu preciso de Cristo em minha vida? É o que elas dizem. Elas dizem, eu tenho casa, comida, roupa, dinheiro, diversão, não tenho tempo, nem preciso de Jesus. Este tem sido a resposta de muitos nos dias de hoje. O alvo de suas vidas, né? O alvo das vidas dessas pessoas é apenas conquistar os prazeres deste mundo. Porém, tem um detalhe: gostando ou não, todos nós devemos lembrar que iremos morrer um dia. Algum dia teremos de encarar a eternidade. Então seremos ressuscitados de nossos túmulos para comparecermos diante de Deus. Querendo ou não, nós estaremos diante de um juiz, diante de um rei eterno. E a boa notícia e também a má notícia é que esse juiz, ele é um juiz justo e ele vê além do que a gente vê. Todos os pensamentos ele consegue ver. E ele vai nos julgar por causa desses pensamentos, os nossos pensamentos. Fiz uma conta de que se a gente pecar uma vez por dia, isso é impossível pecar só uma vez. Pecaremos 30, teremos 30 pecados durante um mês. Durante um ano, 360 pecados. E durante uma vida de 80 anos, teremos aí uma média de 24 mil pecados. Muito pecado. Só que a questão não é a quantidade de pecado, porque só basta um pecado para que o juiz eterno me condena. Não precisa mais de que um, não. Então, por que precisamos de Jesus? Por que precisamos de Jesus? Então, todos nós necessitamos de Jesus. Você aceitando, eu aceitando ou não, mas nós precisamos de Jesus. Então, é bem importante isso. E é perigoso. Muitas vezes as pessoas falam, vamos aproveitar a vida, e porque amanhã a gente vai morrer. E aí, ela comete um engano. Ela comete um engano que, quando ela morre, aí vem a surpresa. Ela é pega de surpresa. Ela vivia uma vida que não existe vida após a morte. E ela morre, e aí ela é pega de surpresa. Porque o apóstolo Paulo diz que morreu, em seguida vem o julgamento. Então, ao homem está condenado a viver uma única vez e, depois disso, o seu julgamento. E é perigoso porque, como eu disse, a pessoa
como ela não crê que existe vida após a morte, ela vive aí como se realmente não existisse. Então, ela diz, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Então, não se preocupa com quem está do seu lado, não se preocupa com o próximo, e enfim, são muitas coisas. Mas nós precisamos de Jesus. Cristo preenche o quê? O vazio entre Deus e o homem. Cristo preenche o vazio entre Deus e o homem. Todos nós precisamos de Cristo porque só Ele preenche o vazio espiritual entre Deus e o homem. Jesus Cristo, Ele vivia e vive no céu. Só que hoje Ele pagou um preço para descer aqui à terra. Por que Ele pagou um preço? Porque Ele era espírito. E Ele desceu à terra e tomou uma forma humana. Ele recebeu um corpo humano. E esse corpo humano está com Ele lá na eternidade, lá no céu. E permanecerá a eternidade com Ele. Então Ele pagou um preço. O preço foi ficar com o corpo humano para a eternidade. Então, Ele viveu aqui 33 anos, aproximadamente. Ele veio fazer o quê? Ele veio preencher o vazio. Que vazio? O vazio entre Deus e o homem. E esse vazio existe nas pessoas. Este vazio só pode ser preenchido por Jesus. É por isso que muita gente, elas têm fama, elas têm tudo, dinheiro, elas podem viajar para onde elas quiserem, mas mesmo elas tendo tudo, poder comprar tudo, muita amizade por causa dos recursos, elas não conseguem dormir, elas têm um vazio grande, aí bebe remédio antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para trabalhar, enfim, é remédio para tudo, porque o vazio está lá. E esse vazio, ele só é preenchido com Jesus Cristo. Nada vai preencher esse vazio que ela está sentindo. Então, Jesus veio para isso, preencher esse vazio, preencher esse vazio. Ele é o mediador entre Deus e o homem, o único que pode nos reconciliar com Deus. Nada pode te reconciliar com Deus, nada. Talvez muita gente quer reconciliar Deus através dos dízimos, através das ofertas, através da caridade, através do fazer. Não, devemos fazer todas essas coisas, mas esse vazio não é preenchido com essas coisas. Só quem pode preencher o nosso vazio é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele deixou escrito, através dos seus discípulos, no livro de João 14, no versículo 14, 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Tem gente que não, eu estou com Jesus, mas eu preciso daquele santo ali para me ser salvo. Não, você não precisa daquele santo para ser salvo. Você só precisa de Jesus. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso ser salvo. Não, você não precisa ir para a igreja para ser salvo. Mas você faz isso porque você é uma pessoa salva. Muito defende a questão, mas igreja não salva ninguém. Isso é verdade. Quem salva é Cristo. Mas, espera aí,
Onde você vai demonstrar o seu amor? Ah, vou demonstrar na minha casa, certo? Na rua, certo? Mas onde você vai ouvir a palavra de... Ah, mas eu vou ouvir pelo celular, pela... Sim, mas como você vai mostrar o seu amor para com o próximo e a comunhão? Porque o povo de Deus tem comunhão. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver uma igreja unida. Uma igreja que se reunia, mesmo nas casas das pessoas, mas era uma igreja unida, a ponto de cada pessoa que tinha seus bens, a ponto de vender e colocar diante da igreja para ser repartido para os necessitados. A ponto de fazer isso. Né? Então, precisamos de uma igreja. Sim, precisamos de uma igreja para estar diante de Deus. Em 1 Timóteo também diz, em um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, somente Ele. Tem um outro versículo, 1 João 5,12, diz assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, por isso, todos nós necessitamos de Cristo. Que beleza, que maravilha. O que Cristo realizou pela humanidade? O que foi que Cristo fez pela humanidade? Todos precisamos de Cristo, mas você se perguntou, o que foi que Cristo fez pela humanidade? Estando nós perdidos em nosso pecado, em nossa transgressão, em nossos pecados, Cristo veio realizar essa maravilhosa obra em nosso lugar, porque, como eu disse, nós pecamos todos os dias, e são muitos pecados. Só Cristo pode nos livrar dessa condenação do pecado. Então, Ele veio ao mundo e sacrificou em nosso lugar, para o quê? Para nos resgatar de nossa condição de pecadores perdidos. Uma vez que nós estamos perdidos, como a gente vai se achar? Cristo é que nos encontra e nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Na cruz Ele tomou sobre si os pecados de todos nós, doando sua própria vida para pagar a nossa dívida. A nossa dívida foi paga por Jesus para com Deus. Tínhamos uma dívida impagável com Deus. Jesus pagou essa dívida e nos chamou à vida. Ele morreu e ressuscitou a fim de que todos nós tivéssemos vida juntamente com Ele. Por isso, todos nós necessitamos de Jesus Cristo. Como está lá em Colossenses 2,13. Quando vós estavas mortos nos pecados, Deus nos vivificou. Deus vos vivificou juntamente com Ele, Jesus, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2,13. Ele é a única fonte de vida, paz e esperança. Quem não está com Jesus não tem a vida. Só tem vida, só há vida na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém.